Atividade de libertação número 29. Como você pode fornecer um sistema de apoio saudável do sexo masculino para os meninos e homens jovens que você conhece? Liste 3 meninos, juntamente com uma atividade que você pode realizar com eles. Repassados benefícios. Parte 2. Açúcar interação. As meninas podem se beneficiar desta energia masculina recuperada também. Os homens de um de meus grupos, não mais o cara bonzinho, mostrou-me os benefícios da energia masculina em uma jovem de uma maneira poderosa. Um dos membros, Lemar, tinha uma filha de 12 anos com câncer nos ossos. Ela teria uma perna removida e seria submetida a quimioterapia e radiação. Como resultado, ela passou incontáveis dias e noites em uma cama de hospital. Uma noite, numa sexta-feira, enquanto sentado Lemar estava no hospital com sua filha, os membros do seu grupo apareceram inesperadamente para levá-la para jantar fora. Além de fornecer apoio masculino para Lemar durante um momento difícil, os homens também produziram um dividendo inesperado. Energizada por sua presença, a filha do Lemar sentou-se e recebeu abraços de cada um deles. Naquela noite, ela precisou de menos medicação e dormiu melhor do que ela tinha passado nas últimas semanas. No dia seguinte, tudo o que ela falava era que seu pessoal que tinha vindo visitá-la na noite anterior. Recuperação. Cara bonzinhos pode mostrar às suas filhas como um homem de verdade se parece. Meninas beneficiam-se ao verem seu pai com limites estabelecidos, para pedirem o que querem de maneira clara e direta, o trabalho duro, criarem, produzirem, terem amigos do sexo masculino, e fazerem as suas próprias necessidades prioritárias. Tal como acontece com os meninos, as meninas podem aprender o que significa ser um homem tanto por ver os seus pais e na interação com eles. Essa modelagem terá uma influência positiva sobre a sua escolha de seus futuros parceiros. Sem perder situação. Quando caras bonzinhos recuperam sua energia masculina, todos ganham. Não só a recuperação de cara bonzinho começa a sentir vínculos mais profundos com os homens, mas seus relacionamentos com mulheres crescem também. Talvez o mais significativo, toda uma nova geração de meninos e meninas colha os benefícios de verem o que um homem saudável realmente produz. Capítulo: Tem o amor que você deseja. Estratégias de sucesso para relacionamentos íntimos. Sou uma vítima de sua disfunção. Carlo, um empresário de sucesso na casa dos 30 anos, começou sua primeira sessão de aconselhamento com a análise do seu relacionamento com sua esposa Danita. Apesar de ter mais de 2 metros e profissionalmente vestido em um terno escuro e gravata, Carlo parecia um garotinho sentado no sofá na minha sala. A frustração de Carlo e a impotência a respeito de sua relação mais íntima era inquestionável. Quando Carlo continuou a falar sobre o seu casamento, tornou-se evidente que ele era intimidado por sua esposa Danita. Ele alegou que estava com raiva o tempo todo. Ao falar sobre ela, ele usou adjetivos como implacável e rolo compressor. Por causa de seu medo e de sua raiva, ele mentiu para ela e evitava interagir com ela. Em muitas maneiras, Carlo revelou: Danita é como minha mãe. Havia apenas uma mãe não agradável. Aprendi apenas a evitá-la e a sintonizá-la quando ela estava reclamando. Eu tornei-me realmente bom em mentir e esconder o que eu não quero que ela saiba. Eu acho que ainda sou muito bom nisso hoje. Como Carlo trouxe a discussão de volta ao presente, ele revelou: todas as outras áreas da minha vida são boas. Se não fosse por Danita, minha vida seria perfeita. Eu só não acho que ela saiba ser feliz. Estranhos íntimos. Em geral, caras bonzinhos acabam em meu escritório por uma dessas duas razões. Às vezes, alguns comportamentos escondidos. No caso, surfar na pornografia na internet e fumar maconha, explodem em seu rosto e criam uma crise com sua esposa ou namorada. Mais frequentemente, a sua ida a um terapeuta é motivada por algum problema ou insatisfação no seu relacionamento mais íntimo. Sua parceira não quer fazer sexo com a frequência que ele quer fazer, ela está deprimida, com raiva, não disponível ou infiel,
ou todos acima. Os homens geralmente acreditam que há uma resposta simples para seu problema. Alguns deles têm certeza de que tudo vai ficar bem se puder simplesmente parar de fazer alguma coisa que deixa sua parceira com tanta raiva. O resto deles estão convencidos de que se puderem mudar sua parceira, então a vida estará ótima. Anota: a maioria dos homens com quem eu trabalho são heterossexuais. Apesar de eu ter observado problemas de relacionamentos semelhantes entre homossexuais, muitos dos exemplos que uso neste capítulo refletem as relações homem-mulher. Mais frequentemente do que não, vou usar o pronome ela para referir-me à parceira do cara bonzinho. Relações íntimas são muitas vezes uma área de grande frustração e confusão na vida dos caras bonzinhos. Caras bonzinhos professam um grande desejo de intimidade e felicidade com encontros com significado. No entanto, a intimidade representa um enigma para a maioria destes homens. Aqui é o que se conclui depois de vários anos de observação de inúmeros caras bonzinhos. Mesmo embora muitas vezes caras bonzinhos professem um desejo profundo de estarem intimamente relacionados com outros indivíduos, a sua vergonha tóxica internalizada e mecanismos de sobrevivência na infância fazem tais conexões serem difíceis e problemáticas. Por que caras bonzinhos lutam para conseguir o amor que desejam? Existe uma série de razões pelas quais caras bonzinhos têm dificuldade em obter o amor que eles querem. Estas incluem sua vergonha tóxica, relacionamentos disfuncionais que são co-criados, seus padrões de enredamento e evasão, a dinâmica do relacionamento familiar da infância que é recriado, suas necessidades inconscientes de se manter monogâmico à sua mãe, eles serem maus finalizadores de relacionamentos. Vergonha tóxica impede caras bonzinhos de obterem o amor que desejam. Intimidade implica a vulnerabilidade. Eu defino intimidade como conhecer a si mesmo, sendo conhecido por outro, e conhecer ao outro. Intimidade requer que duas pessoas que estão dispostas a terem coragem olhar para dentro e fazerem-se totalmente visíveis para o outro. A vergonha tóxica internalizada faz este tipo de exposição sentir como se a vida estivesse em risco para caras bonzinhos. Intimidade, por sua natureza, exige que o cara bonzinho olhe para o abismo do seu eu mais interior e permitir que os outros pares consigam olhar para esses mesmos lugares. Seria necessário que o cara bonzinho deixasse alguém chegar perto o suficiente para ver em todos os cantos e recantos da sua alma. Isso aterroriza cara bonzinhos, porque significar ser conhecido é ser descoberto. Todos cara bonzinhos trabalharam a vida inteira para se tornar o que eles acreditam que os outros querem que eles sejam enquanto tentam esconder que as suas sejam falhas percebidas. As exigências da intimidade representam tudo o que caras bonzinhos mais temem. A co-recriação de relacionamentos disfuncionais evita que caras bonzinhos tenham o amor que eles desejam. O tentativo em curso do cara bonzinho para esconder que a sua maldade seja percebida desafia as demandas da intimidade. No momento em que caras bonzinhos entram em um relacionamento, eles começam um ato de equilíbrio. Nos relacionamentos, uma luta entre a vida e morte é iniciada para equilibrar o seu medo da vulnerabilidade com o medo do isolamento. Vulnerabilidade significa que alguém pode ficar muito perto deles e ver quanto eles são ruins. Caras bonzinhos estão convencidos de que quando os outros fazem este descoberta, essas pessoas vão prejudicá-los, envergonhá-los ou deixá-los. A outra alternativa não parece nada melhor. Isolar-se dos outros recria as experiências de abandono que foram tão terríveis na infância. Para equilibrar o seu medo de vulnerabilidade e seu medo de abandono, uma cara bonzinho precisa de ajuda. Ele a encontra em pessoas que são igualmente feridas e também têm dificuldade com a intimidade. Juntos, eles co-recriam relações que, simultaneamente, frustram todas as partes ao mesmo tempo protegendo-os de seu medo de serem descobertos. Mesmo que embora possa parecer que muitos dos problemas dos cara bonzinhos são causados pela experiência em relacionamentos e pela bagagem trazida por seu parceiro, este não é o caso. O problema é o que a relação do cara bonzinho com sua parceira co-recriam. Isso é verdade quando muitas vezes caras bonzinhos escolhem parceiros que parecem ser projetos e, de fato, eles, por vezes,
Escolhem algumas pessoas muito confusas. O fato de que esses parceiros podem conter desafios. Eles são mães solteiras, que têm problemas financeiros, são raivosos, viciados, deprimidos, com excesso de peso, não sexual, ou incapazes de serem fiéis. É precisamente essa razão pela qual cara bonzinhos convidam essas pessoas para entrarem em suas. Enquanto a atenção está focada nas falhas do companheiro, ela é desviada da vergonha tóxica internalizada do cara bonzinho. Este equilíbrio garante que o relacionamento mais próximo do cara bonzinho provavelmente será o seu menos íntimo. A aglutinação de padrões e de prevenção previnem caras bonzinhos a terem o amor que eles querem. Este equilíbrio na intimidade é lançado de duas maneiras distintas pelos caras bonzinhos. A primeira é através de tornarem-se excessivamente envolvidos em um relacionamento íntimo, em detrimento de si mesmos e de outros interesses externos. A segunda é por estarem emocionalmente disponíveis para um parceiro principal, enquanto desempenham o papel de cara bonzinho fora da relação. Eu chamo o primeiro tipo de cara bonzinho um envolvedor e o segundo tipo um evitante. O envolvedor cara bonzinho faz o seu parceiro do seu centro emocional. Seu mundo gira ao redor dele. Ela é mais importante do seu trabalho, seus amigos, seus hobbies. Ele fará o que for preciso para fazê-la feliz. Ele vai dar-lhe presentes, tentar corrigir seus problemas e organizar sua agenda para estar com ela. Ele terá todo o prazer em sacrificar o seu querem e precisa ganhar o amor dela. Ele ainda vai tolerar seu mau humor, ataques de raiva, vícios, indisponibilidade emocional ou sexual. Tudo porque ele a ama muito. Eu às vezes me refiro a caras bonzinhos envolventes como cães ao redor da mesa. Eles são como pequenos cães que pairam sobre a mesa apenas para o caso de acontecer de uma migalha cair seu caminho. Caras bonzinhos envolvedores usam esta rotina mesmo rodando em torno de seu parceiro apenas esperando se por acaso acontecer de cair perto deles um pouco de interesse sexual, um pouco do seu tempo, um pouco de bom humor, um pouco de sua atenção. Não apenas se contentam com as sobras que caem da mesa. Cara bonzinhos envolvedores acham que eles estão recebendo algo realmente bom. Superficialmente pode parecer que o entrelaçamento dos desejos do cara bonzinho com os de sua parceira existe e que ele está disponível para um relacionamento íntimo. Mas isso é uma ilusão. O comportamento do cara bonzinho perseguidor e envolvedor é uma tentativa de ligar um duto emocional ao seu parceiro. Este duto é utilizado para sugar a vida do parceiro e preencher um lugar vazio na sua vida. O parceiro do cara bonzinho inconscientemente capta esse interesse e inferniza para garantir que o cara bonzinho não consiga chegar perto o suficiente para ligar o duto. Consequentemente, o parceiro do cara bonzinho é muitas vezes visto como a inversão do que ele deseja. O cara bonzinho evitador parece colocar o seu trabalho, passatempo, os pais e tudo mais antes de sua relação primária. Ele pode não parecer um cara legal para sua parceira, quando ele muitas vezes é bonzinho com todo mundo ao redor. Ele pode se voluntariar para trabalhar nos carros de outras pessoas. Ele pode passar fins de semana arrumando o telhado de sua mãe. Ele pode trabalhar 2 ou 3 empregos. Ele pode treinar equipes de esportes de seus filhos. Mesmo que ele não consiga seguir sua parceira e atender a todos os seus caprichos, ele ainda opera a partir de um contrato secreto que o define como um cara bonzinho. Seu parceiro deve estar disponível para ele, mesmo quando ele não está disponível para ela. Ambos padrões, emaranhar e evitar, inibe que qualquer tipo real de intimidade ocorra. Eles podem ajudar o cara bonzinho a se sentir seguro, mas eles não vão ajudá-lo a sentir-se amado. Atividade de libertação número 30. Você tem comportamentos emaranhador ou um evitador em seu relacionamento atual? Como sua parceira os vê? Será que o padrão poderá ser trocado? Em quais papéis você já jogou em relacionamentos passados? Recriar os padrões de relacionamento familiares da infância previne caras bonzinhos de terem o amor que eles querem. É da natureza humana ser atraído para o que é familiar. Devido a esta realidade, caras bonzinhos criar relacionamentos adultos que espelham a dinâmica disfuncional das suas relações de infância. Por exemplo, se ouvir os problemas de sua mãe como uma criança deu um cara legal um senso de conexão,
Ele pode crescer crente que tal comportamento é igual à intimidade. Para sentir-se valioso e ligado em seus relacionamentos de adulto, ele terá que escolher um parceiro que tem o seu quinhão de problemas. Se ele foi treinado para zelar e corrigir os membros da família carentes ou dependentes, o cara bonzinho pode encontrar uma maneira de fazer o mesmo em seus relacionamentos adultos. Se ele acreditava que só poderia obter suas próprias necessidades satisfeitas depois de ter cumprido as necessidades de outras pessoas mais importantes, o cara bonzinho pode se sacrificar pelo bem de sua parceira. Se ele foi abandonado na infância, ele poderá escolher parceiros que não estão disponíveis ou são infiéis. Se ele cresceu com um pai irritado, aviltante ou controlador, ele pode escolher um parceiro com características semelhantes. Ocasionalmente, quando a pessoa decide não ajudar o cara bonzinho a recriar seus padrões de relacionamento da infância, essa não é a maneira como ele inconscientemente precisa dela quando o relacionamento começa. Se este for o caso, muitas vezes ele vai ajudá-la a se tornar o que ele precisa. Ele pode projetar sobre ela uma ou mais características de seus pais. Ele pode agir como se ela fosse uma determinada maneira, mesmo quando ela não é. As necessidades do seu inconsciente disfuncional podem literalmente forçar seu parceiro a responder de forma igualmente disfuncional. Por exemplo, quando criança, eu nunca sabia que tipo de humor meu pai teria quando eu chegasse em casa. Mais frequentemente do que não era bom. Aprendi a voltar para casa preparado para o pior. Mais tarde recriei o mesmo padrão em meu casamento. Eu projetei humores imprevisíveis do meu pai para minha esposa e chegava frequentemente em casa preparado para ela ficar com raiva. Mesmo quando ela estava de bom humor, a minha defesa muitas vezes provocava algum tipo de confronto entre nós. Assim, Elizabeth chegou a olhar como meu pai com raiva e eu perpetuei um relacionamento familiar, embora com uma dinâmica de relacionamento disfuncional. Atividade de libertação número 31. Nós tendemos a ser atraídos para as pessoas que têm algumas das piores características de ambos dos nossos pais. Em vez de culpar seu parceiro por sua escolha inconsciente, identifique as formas em que ela ajuda a recriar os padrões de relacionamento familiar de sua infância. Compartilhe isso com seu parceiro. A necessidade inconsciente de permanecerem monogâmicos com suas mães impede os caras bonzinhos de obterem o amor que desejam. A tendência dos caras bonzinhos para ser monogâmico com suas mães seriamente o inibe a ter qualquer tipo de relacionamento realmente íntimo com um parceiro na vida adulta. Caras bonzinhos são criativos em encontrar formas de manter este vínculo da infância. O que todos estes comportamentos têm em comum é que todos eles efetivamente irão garantir que o cara bonzinho não será capaz de se relacionar de forma significativa com qualquer mulher, exceto sua mãe. Atividade de libertação número 32. A seguir estão algumas das maneiras que caras bonzinhos, inconscientemente, mantém um vínculo monogâmico com suas mães. Olhe para a lista. Note qualquer um dos padrões de comportamento que podem servir para mantê-lo monogâmico com sua mãe. Compartilhe essas informações com uma pessoa confiável. Envolvimento demasiado com o trabalho ou hobbies. Criar relacionamentos com pessoas que precisam ser consertadas. Vícios em drogas ou álcool. Vícios sexuais em pornografia, masturbação, fantasia, linhas de chat ou prostitutas. Disfunção sexual, a falta de desejo, incapacidade de obter ou manter uma ereção, ou ejaculação precoce. Tendo relacionamentos com as mulheres que são raivosas, depressivas, doentes, compulsivas, viciadas, infiéis ou indisponíveis. Evitando relacionamentos ou tendo votos de celibato. Não finalizar assuntos e relacionamentos impede caras bonzinhos de começarem a ter o amor que desejam. Finalmente, caras bonzinhos têm dificuldade para conseguir o amor que eles querem, porque eles gastam muito tempo tentando fazer relações ruins funcionarem. Basicamente, caras bonzinhos sofrem com o velho problema de procurarem o amor em todos os lugares errados. Se um cara legal gasta todo o seu tempo preso num relacionamento ruim, isso praticamente garante que ele não vai encontrar um que poderia fluir melhor. Quando indivíduos saudáveis reconhecem que eles criaram uma relação que não está dando certo,
ou que escolheram um parceiro que não tem as qualidades básicas que eles desejavam. Eles seguem em frente. Devido ao seu condicionamento, caras bonzinhos apenas continuam tentando com mais afinco obter sucesso em relacionamentos não viáveis e continuam trabalhando em consertar relacionamentos com pessoas incompatíveis. Essa tendência frustra todos os envolvidos. Mesmo quando caras bonzinhos tentam terminar um relacionamento, eles não são muito bons nisso. Eles frequentemente fazem isso muito tardiamente e de forma indireta, com culpa ou fraudulenta. Eles normalmente têm que fazer isso várias vezes antes de acabar. Costumo brincar que, em média, uma cara bonzinhos leva cerca de 9 tentativas para terminar um relacionamento. Infelizmente, isso não está longe da verdade. Estratégias para construir relacionamentos bem-sucedidos. Não existem relacionamentos perfeitos. Não há parceiros perfeitos. Relações, por sua natureza, são movimentadas, caóticas e desafiadoras. A segunda parte do presente capítulo não é um plano para encontrar um parceiro perfeito ou criar a relação perfeita. É simplesmente uma estratégia para fazer o que funciona, adaptando os pontos abaixo e mudando a maneira como vivem suas vidas. A recuperação de caras bonzinhos passa por mudar a maneira como eles têm relacionamentos. Caras bonzinhos podem aprovar a si mesmos, colocar-se em primeiro lugar, revelar-se agente segura, eliminar contratos secretos, tomar responsabilidade por suas próprias necessidades, render-se, viver na realidade, expressar seus sentimentos, desenvolver integridade, estabelecer limites, abraçar sua masculinidade. Os capítulos anteriores incluem ilustrações do que podia acontecer quando os relacionamentos dos caras bonzinhos começam a absorver essas mudanças da sua vida. Vamos examinar um pouco mais de perto como a aplicação de algumas dessas estratégias podem ajudar na recuperação dos caras bonzinhos e os ajudarem a conseguir o amor que eles querem. Aviso: se você está num relacionamento, o programa de recuperação da síndrome de cara bonzinho apresentado neste livro irá afetar seriamente a você e seu parceiro. Uma das duas coisas vai acontecer. 1. O seu relacionamento vai começar a crescer e evoluir de forma excitante e imprevisível. 2. O seu relacionamento entrará num túmulo muito grande. Aprender a provar a si mesmos ajuda a caras bonzinhos conseguirem o amor que querem. A essência da recuperação da síndrome do cara bonzinho é a decisão consciente de viver a vida como se deseja. Eu frequentemente incentivo que a recuperação dos caras bonzinhos opere pela busca de ser apenas quem eles são, sem reservas. Eu apoio-lhes a decidir o que é bom para eles e que concentrem toda a sua energia para o mundo inteiro ver acontecer. As pessoas que gostam deles assim como eles ficam satisfeitos dessa forma. As pessoas que não interessam. Esta é a única maneira de ter um relacionamento saudável. Ninguém quer acreditar que eles têm de ser falsos ou esconder quem realmente são para conseguir alguém que possa amar essa falsa imagem ou ficar com eles. No entanto, esta é uma dinâmica comum criada nos relacionamentos íntimos dos caras bonzinhos. A mudança de George é um bom exemplo do que pode acontecer quando na recuperação de um cara bonzinho o mesmo decide começar a agradar a si mesmo e parar de agradar a sua parceira. Ao longo de seu relacionamento com sua esposa Susan, o principal objetivo de George era fazê-la feliz. Durante um período de 5 anos George desistiu da caça e pesca, duas de suas paixões, de sair com seus amigos, deixou o controle de suas finanças com Susan, e apoiou que ela parasse de trabalhar porque ela estava infeliz no trabalho. Essas mudanças ocorrem de forma gradual. Todas essas foram tentativas por parte de George de agradar a Susan. No entanto, Susan raramente foi feliz. No momento em que George se juntou a um grupo não mais o cara bonzinho, ele se sentiu impotente e ressentido e estava pronto para deixar sua esposa. George viu Susan como a causa da frustração que estava sentindo. George passou as primeiras semanas do nosso grupo reclamando de sua esposa. Eventualmente, os membros do grupo começaram a confrontar George em seu papel de vítima e desafiaram-no a fazer algo diferente em vez de culpar Susan. Ele levou mais alguns meses,
Mas George começou a mudar. A mudança mais significativa foi uma decisão consciente de parar de tentar fazer Susan feliz. Ele percebeu que suas tentativas de agradá-la não estavam funcionando em praticamente nada e foram fazendo com que ele sentisse ressentido. George começou por reservar um fim de semana por mês para ir à caça ou pesca. Quando Susan tentava vários métodos diferentes para manipulá-lo ou culpá-lo de sua decisão, mas ele segurou firme. Na sequência, em vez de entregar seu salário para Susan controlar, ele começou a dar-lhe um subsídio para gastar como ela quisesse. Isto também encontrou resistência de sua esposa. Talvez o passo mais assustador foi quando George estabeleceu um orçamento limite e disse a Susan que se ela quisesse mais controle sobre a renda, ela teria que voltar a trabalhar contribuindo também. Ironicamente, duas coisas começaram a acontecer. George sentiu-se menos vitimado e realmente começou a ter sentimentos mais positivos sobre Susan. Segundo, Susan começou a tomar conta de sua própria vida e tornou-se menos dependente de George. Após cerca de um ano no grupo, George compartilhou que quanto mais espaço ele foi reivindicando, mais seu casamento havia melhorado depois disso. Ele deu crédito para os membros do grupo que lhe apoiaram em encontrar a coragem para começar a agradar a si mesmo e parar de tentar fazer Susan feliz. Atividade de libertação número 33. Lista algumas das maneiras que você tenta agradar a sua parceira. Que mudanças você faria se você não tivesse que preocupar-se em fazer